Oi pessoal, começa a partir de agora, aqui pela UX TV, mais um Rede Cabeças. Nós somos canal de identidade e emissora parceira do canal Futura. Em tempo de crise, o jeito é economizar. E para isso a gente faz um pouquinho de cada coisa, vai cortando o supérfluo, aquilo que a gente acha que é luxo, mas e mesmo quando a gente corta tudo, o dinheiro não dá para o mês inteiro. Isso seria a falta de organização? É a famosa inflação? Ou existe uma especulação de preço por aí? É sobre isso que a gente conversa no programa de hoje. Para entender o porquê que os preços nos mercados são tão diferentes, a gente recebe vários convidados. A professora Jaqueline Maria Corá, que é coordenadora do curso de Economia da Universidade de Caxias do Sul, seja bem-vinda. Nós recebemos também o Roque Alberto Zin, que é professor de Administração da Universidade também, seja bem-vindo. Recebemos o Eduardo Slomp, que é presidente do Sindigêneros de Caxias do Sul. Olá. E o Dagoberto dos Santos, que é coordenador do PROCON de Caxias do Sul, seja bem-vindo também. Olá, obrigado. Eu já começo perguntando para vocês por que os preços nos mercados aqui em Caxias do Sul, pelo menos, tá tão diferente assim. Um mercado é um preço, no outro é bem mais barato ou mais caro? Prof. Jaqueline. Bem, Carol, existem alguns elementos, né? A questão da sazonalidade dos produtos, né? Que acaba levando, às vezes, alguns produtos a estarem mais caros, mas entre os próprios mercados existe a questão da negociação, ou às vezes o produto que o supermercado quer colocar em evidência. Em alguns casos, os mercados até sacrificam margens para alguns produtos, que eles acabam sendo produtos que chamam o consumidor, enquanto eles recompõem outros produtos aquela margem que perderam, né? Então, às vezes, não são os mesmos produtos que estão em evidência nos supermercados. Então, nós temos supermercados que colocam alguns produtos, outros colocam outros, né? Então, existe a questão da negociação, que é muito importante também, né? O volume de compra, o poder de barganha do supermercado. Enfim, tem uma série de elementos que aparecem aí que vão alterar essa conduta, né, na precificação dos preços que os supermercados adotam. Então, eu acho até interessante, né, eu conversar um pouco com o Eduardo para que ele possa até nos dar alguns elementos pra aí explicar. Que a gente vai avaliando aí como é que os mercados estão hoje trabalhando essa questão. Né? Explica pra gente, Eduardo, como é que se dá essa negociação? Quando tu vai num supermercado e acha muita diferença com outro mercado, ou é estratégia de venda, porque como um supermercado trabalha com 17, 18 mil itens, ele pode muito bem sacrificar um item ou outro no final de semana. Então essa é uma estratégia. Outra coisa que você deve observar é que se é o mesmo produto, o extrato de tomate é o mesmo extrato de tomate ou é um outro extrato de tomate que está dando uma grande diferença? Essa que é a questão. Porque, na realidade, todos somos iguais. Em supermercados, todos somos iguais. Só que existem diferentes estratégias para chegar ao consumidor. Tirando aquela época sazonal. Hoje, a pessoa fica apavorada para ver um leite a R$4. Realmente, o ano passado, nessa época, o leite estava R$ 2,19 e na estratégia de venda estava R$ 1,99. No mesmo dia, e só um ano atrás. Mas aí a gente vê que houve um problema, que não teve uma geada que nem teve hoje, que nem teve essa época. Aí houve a falta de milho, porque todo mundo plantou soja para exportar, porque é garantida a venda. Não trabalhou no milho, faltou alimento para os animais. Então é todo um processo, mas é sazonal. Eu acredito que daqui 2 meses, por aí, a gente vai acabar pagando o mesmo preço que estava pagando no ano passado. Então, o que existe realmente é uma estratégia de venda de alguns supermercados. Ok. Professor Roque, a gente percebe, e inclusive vê no mercado, assim, vê nos mercados várias pessoas com a listinha, elas compram em um mercado a oferta, daí saem, vão em outro supermercado para ver se encontram outro produto mais barato. É uma alternativa para conseguir, de fato, fazer até o rancho? Uma das melhores alternativas. Em finanças pessoais, a grande alternativa ou a grande solução é saber controlar os seus gastos. Existem pesquisas de institutos internacionais em que as pessoas compram 70% a mais do que está na lista.
Então, levar a lista e comparar preços é uma grande estratégia de saber administrar o dinheiro. Quem sabe controlar a saída do dinheiro, com certeza terá vai ter menos problemas financeiros. A probabilidade é muito menor. Por outro lado, a grande maioria da população não tem educação financeira para isso. Então, nós administramos o posterior, o que vem depois, quando nós temos que antecipar isto, né? Então, por exemplo, a listinha do supermercado é uma ferramenta de trabalho simples e eficaz. Comparar os preços entre comprar à vista, entre aproveitar as promoções, é outra estratégia que se faz, valoriza o nosso dinheiro. É uma grande solução. A outra solução é evitar comprar a prazo. Né? Os economistas dizem que não existe almoço grátis. Né? Alguém está pagando a conta. Né? Se alguém está vendendo a prazo, isso existe um custo que alguém vai pagar. Ou é o consumidor ou é o comerciante. Então, muitas vezes, o saber pesquisar estes preços é a grande estratégia, principalmente nesse momento aqui, que sobra mês, né? Falta salário e sobra mês, né? Professor, mas e quando a gente não tem esse tempo? Porque é ótimo quando a gente tem tempo para pesquisar, e quando não tem esse tempo? Mas esse tempo não precisa despender muito tempo. Estão os supermercados anunciando, né? Anunciando uma visita ao supermercado, na listinha de compra, anotar quanto eu paguei e comparar depois. Isso é rapidinho, né? Guardar as notas fiscais, isso é fácil e funciona. Na abertura da tua fala, chamaste a atenção para a questão da organização. Acho que esse é um dos aspectos mais importantes em qualquer tipo de situação, principalmente quando nós vivenciamos aí um momento de crise, foi as pessoas desempregadas, enfim, a renda, o mês fica mais longo, né? E a gente não consegue muitas vezes dar conta com das despesas domésticas, então a questão da organização ela é fundamental. E a questão das promoções, que o Roque chamava a atenção, elas são importantes, são interessantes, mas tem que ter um cuidado também com essa promoção, porque muitas vezes a promoção acaba te levando a adquirir uma quantidade maior do produto. E aí é preciso avaliar também se a vida útil daquele produto, se o tempo que você vai levar, ou a própria ideia que acontece muitas vezes, que na medida que você olha que tem uma grande quantidade do produto, ou tem uma quantidade além da tua necessidade, você exagera no uso. Então isso é fato também, né? Que as pessoas gastam mais quando compram, estão de posse de embalagens grandes. Okay. Uma das coisas que nós precisamos, que o consumidor tem que se convencer, é acabar com a cultura do carnê. Nós temos a cultura do carnê. Nós antecipamos o consumo porque nós vamos fazer um carnê e a grande desculpa geralmente é que se eu não tiver o carnê, eu não vou saber poupar. Isso demonstra claramente a falta de cultura financeira, a falta de conhecimento financeiro. Tem que ter uma obrigação para fazer uma economia. Tá? Isso está errado. Isso está errado. Isso é... Um grande economista da USP diz o seguinte, isso é como a biologia, né? Eu posso ver intensamente poucos anos, né? Ou eu posso ver moderadamente e viver 85 anos, certo? Sempre que eu antecipo o consumo, eu vou pagar o preço por isso. Ok. Dagoberto, quando a gente falava de promoção aqui, não existe muita reclamação nessas promoções que não são tão promoção assim? Eu acho que tem que voltar um pouquinho, porque houve um aceleramento do consumismo 2 anos atrás, 1 ano atrás, onde nós já tínhamos a leitura que a população tinha capacidade de compra, mas não tinha educação financeira. E o governo mandava, vamos comprar, vamos fazer empréstimo consignado, vamos comprar, mas não tinha uma educação financeira para tal. Hoje, aquela pessoa que comprou se endividou, só que ela continua agora sem emprego ou ganhando menos. Então, quer dizer, não é de agora, isso aqui já vem de muito tempo atrás, quando o PROCON chamava a atenção que as pessoas estavam comprando sem saber comprar. Eu acho que a Jaqueline falou uma coisa muito importante, às vezes comprar porque está barato não é negócio, tem que ver se tu vai usar. E a gente sabe que a gente é muito refém da nossa publicidade, que tu compra o que não precisa com o dinheiro que não tem, mesmo no momento de crise. É uma questão de satisfação pessoal. Às vezes eu vou resolver um problema, um estresse lá, vou pro mercado e vou comprar, mas eu dou um jeito. Só que não está mais dando jeito. Quer dizer, o uso do cartão de crédito, tu usar qualquer maneira, sem nenhuma educação, a oferta,
a oferta de bens e serviços sem nenhuma preocupação com o cidadão. Quer dizer, não houve uma política de proteção. E sim, vamos comprar, vamos gastar. O carro comprar em 50, 60 vezes, a casa que tu vai comprar, e aí, e agora? Como é que está? Quem que vai pagar essa conta? Quer dizer, vai estourar no cidadão. Então, essas questões também. E às vezes a promoção vai com prazo de validade. Eu estou um determinado produto no mercado que se eu não vender, o prazo de validade vai vencer e acabou, perdi. Então, eu acho que é toda essa questão cultural, mas de educação, sim. E informar bem as pessoas. E agora, a sazonalidade é óbvio, né? Então, tu vai na feira, tu vai no mercado, tu vai procurar os produtos da época. Que às vezes, na própria época, não tem em função do intempéries. Quer dizer, então, eu acho que tem todo um trabalho por trás disso aí, que as pessoas foram reféns e nós vamos pagar essa conta muito cara. Tá certo, mas a gente tem um impasse aí, porque do mesmo modo que tipo, se incentiva para que gire a economia e consuma, mas daí ao mesmo tempo diz, não pode consumir porque senão tu vai se endividar. Mas tu tem que ter um cuidado, a economia tem que girar. As empresas têm que trabalhar, tem que gerar emprego, renda. Agora, eu vou querer ter um cliente endividado que não vai ter capacidade de me pagar, é ruim para mim e para ele. É bom quando eu compro, eu vendo e consigo pagar. Agora, na medida que eu tenho uma economia que ela engessa pela inadimplência, olha em Caxias do Sul hoje, como é que está, nossos jovens endividados, quer dizer, como é que tu vai fazer? Qual é a capacidade de endividamento que tu tem? Então é muito complicado, não é tão simples assim, eu acho. Eu não sou economista, eu vivo o dia a dia do PROCON lá, né? Quem bate nas nossas portas são esses problemas que tem, devolvendo o cara que financiou, viagens que comprou não vai poder pagar, migrando de escola particular para escola estadual. Essa é a realidade. O povo não tem dinheiro, não tem comida na mesa. Eu tenho feito uma série de palestras nas escolas de ensino médio, né, para os alunos de ensino médio, justamente porque é essa faixa que eles começam a receber o primeiro emprego, ter a renda, começam a administrar suas próprias contas e a gente percebe que é um grande volume de jovens endividados. Né? Então, eles não têm essa cultura, não têm essa educação financeira. Então, essa tem sido, né, um trabalho que nós estamos fazendo ali no curso de economia. E aí que vem aquela questão, né, da gente trabalhar com a ideia do consumo, que é importante, a economia precisa girar, mas o consumo consciente. Né? Então tem esse aspecto que eu acho que é fundamental, é entender melhor, quer dizer, qual é a minha realidade, ou quais são as minhas metas, meus objetivos, como eu quero organizar minhas finanças pessoais para atender esses objetivos no médio, no longo prazo. Se eu quero fazer uma faculdade, quero comprar o carro, agora a prioridade dele sempre é agorizada nessa idade, é comprar o carro. Então, mas esse sonho é um sonho viável, um sonho possível e pode-se viver adequadamente, conquistando esses objetivos, mas precisa dessa organização. A cultura da poupança nós não temos. Bom, hoje não tem mesmo, nós estamos tirando da poupança. Mas quando o mercado favorecia, era a cultura do vamos comprar, não é vamos poupar. Ok. Dagoberto, segura essa informação que no segundo bloco a gente já vai falar sobre isso. Lembrando que hoje quem acompanha conosco esse programa é os alunos e alunas do Colégio Multirão de São Marcos. Então eles estão aqui conosco e você que quer participar da plateia do Rede de Olhares e do Rede de Cabeças, mande ou ligue para nós no 3218-2194 e participe com a gente. A gente faz um breve intervalo e volta em seguida falando sobre essa questão de como lidar com a crise. Olha só. Voltado ao resgate das tradições do Rio Grande do Sul, o Terra apresenta a cultura gaúcha, a música nativista e seus melhores intérpretes e grupos musicais. A música e a poesia se encontram nesse galpão de estância, retratando as autênticas manifestações sul-riograndenses, com a apresentação de Omair Trindade. Terra, todos os domingos às 10 da manhã, na UX TV, canal de identidade. Estamos de volta com mais Rede Cabeças aqui pela UX TV, canal de identidade, emissora parceira do Canal Futura. E hoje debatendo como lidar com a crise, com as nossas continhas, né? Como lidar com isso para que o dinheiro dê para o mês inteiro.
Para isso, a gente falava no primeiro bloco sobre a questão da poupança, do consumo consciente, e então eu já retomo essa conversa, Dagoberto, que tu falava dessa cultura de criar a poupança e tal. Pode seguir falando sobre isso. Exatamente. Antigamente tinha a cultura, vamos poupar um pouquinho, né? Tu ganha 10, guarda 1, usa 9, enfim... E não tinha, daí tu trocou essa cultura por comprar, vamos comprar, as ofertas estão aí. Então eu acho que nós temos que ter esse cuidado. Acho que agora poupar é muito difícil, tem que pagar. Se tem uma ideia, no Procon hoje tem gente negociando conta de luz, parcelando conta de luz, quer dizer, no mês que vem vai ter de novo. É a questão de comprar, às vezes com cheque pós-datado no mercado, tu vai pagar uma coisa que tu já consumiu. Quer dizer, é essa a realidade, pelo menos que eu vejo no Procon. Então, às vezes é bom ouvir quem tem mais experiência também no meio, mas eu estou dizendo a realidade que nos bate nas portas. Aquele senhor assalariado, o pensionista, o aposentado, quer dizer, todo o valor, o salário dele está comprometido nas consignações, né, naqueles empréstimos, ou vai para o filho, para o neto, aí tu vê aquela publicidade maravilhosa na TV, de fazer uma viagem, quando a realidade é outra. Está comprometido com a renda da família, que não vai poder pagar o plano de saúde e vai ter que comprar comida para o neto, para o filho, porque às vezes é o que sustenta a casa. Então, eu acho que nós temos que buscar esse entendimento também e compreender o indivíduo para poder trabalhar no coletivo. Eu não entendo outra saída se não essa, compreender a individualidade de cada um e depois buscar alguma coisa para nós buscarmos o coletivo. Agora, sempre, eu sou um cara muito otimista, né? Acho que a gente tem que buscar um meio termo aí para poder fazer. O comércio tem que vender, o frio vende, a gente tem que se alimentar, agora tem que ter educação, sim, para isso. Na guerra do consumo, a publicidade venceu a educação. Tivemos muitas facilidades, Exatamente. Né? Né? Muita disponibilidade de antecipar consumo. Eu sempre digo assim, quando nós vamos e compramos algo a prazo, estamos antecipando o consumo. O que eu não posso pagar agora, eu vou comprar e pagar um prêmio por isso, uma taxa por isso, para ter hoje o que poderia ter daqui a um ano. E como nós não temos educação financeira, esse nosso planejamento fica prejudicado. Então chega um momento que o cara não consegue pagar a luz, né? O consumidor não consegue pagar a conta de luz. Mas como é que alguém não programa que tem que pagar a conta de luz? Mas o professor vai sempre na história da humanidade vai ter 10% que não vai assimilar as coisas. Agora eu acho uma coisa, Carol... Os 10% são as exceções, né? Aí só que agora estamos ultrapassando, né, professor? Exatamente, esse é o problema. Agora, a gente está falando, todo mundo fala em crise. Eu também, nessa crise, acho que a gente está deixando de olhar para um outro lado, que nós estamos tendo uma oportunidade. É uma oportunidade de se olhar a si mesmo e de aprender a fazer as coisas corretamente, como devem ser feitas, né? Como faziam nossos avós, que não iam para a aula, não estudavam, mas sabiam poupar, sabiam segurar, né? Porque eles sabiam que mais tarde ia faltar. A gordurinha, uma gordurinha. E o Dagoberto tem razão, uns 2, 3 anos para cá foi aquela consumo. E hoje estamos aprendendo a fazer as coisas, né? Estamos tendo uma oportunidade, talvez essa crise toda é para nós se olhar para dentro de nós mesmos, para nossas casas e aprendermos a fazermos as coisas mais corretas. Em relação aos supermercados, que é o meu chão, o supermercado tem um custo operacional, um custo de tanto por cento. Ele trabalha dentro daquilo. Então, ele oferece mercadorias que as pessoas às vezes crucificam ele. Na época do plano real, muito gerente ia preso. Mas assim, hoje tem mercadorias que a pessoa ainda vai pagar um mês o preço menor do que já está custando para o supermercado. Porque ele olha muito isso, ele não repassa logo a mercadoria. Mas a pessoa que não está entendendo, ela chega e fica apavorada quando aconteceu isso com o leite, né? Mas o leite não é agora que o supermercado está pagando de mais caro, já faz mais um mês e meio. Só que vai segurando porque olha o estoque. Hoje todo mundo tem um sistema, qualquer mercado tem um sistema e através do sistema é fácil de ver se dá para chegar até o ponto ou não. A gente está falando muito na questão do micro, né? Que a gente fala da questão sazonal, mas existe toda uma influência, inclusive da política econômica que a gente está vivendo hoje, que afeta na questão que vai afetar no bolso de cada um? Perfeitamente.
Hoje tem toda a questão, inclusive, de expectativas, que é um elemento importante dentro do tipo de inflação que nós vivenciamos aqui no Brasil, né? Qual é a minha expectativa em relação a esse comportamento dos preços, sejam nos alimentos, em outros produtos. E aí, enfim, os supermercados, as pessoas de modo geral, os agentes econômicos, eles acabam adotando essa expectativa como vão repassar essa expectativa nos preços futuros. Então, isso acaba contaminando, de certa forma, toda a economia. Então, numa expectativa ou positiva ou negativa em relação a alguma situação. Então, até agora, esses últimos... Enfim, esse ano, o ano 2015 e 2016, nós estamos vivenciando, até o momento, um cenário de expectativas ruins, né, em relação aos indicadores econômicos, ao crescimento, à inflação, crescimento negativo, inflação alta, então dívida pública elevadíssima. Então, todos os indicadores econômicos estão negativos. A partir de agora, alguns analistas começam a apontar um cenário que começa a reverter um pouco essa situação, quer dizer, não é que esteja bom, está menos pior, né? Aquela ideia, não vai começando a sinalizar ou aparecer alguns indicadores que as coisas podem começar a reverter. Vamos torcer que de fato isso se configure, né, num cenário futuro de uma maneira bem positiva e que de fato aconteça, né? Mas ainda são os primeiros indicadores aí, né? Um recuo da inflação e alguma coisa. Eu participei esse final de semana de um seminário internacional com o professor da Ashland University, professor de finanças, e ele relatando que os Estados Unidos enfrentam o período de recuperação econômica mais longo da história dos Estados Unidos. E ele nos colocou da seguinte forma: se nós estamos enfrentando este problema, que é a nossa recuperação mais longa, como vocês podem ter expectativas de que vocês vão resolver logo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que já notaram, devido a esse grande tempo de recuperação, que a crise serve para cobertar muita incompetência. Então, todo mau gestor vai dar a culpa para a crise. Toda pessoa que é incompetente em gerir as suas finanças vai dizer que a culpa é da crise. Certo? Ou seja, a crise vai servir para acobertar uma série de coisas. E talvez aí eu vou concordar com o nosso colega Eduardo do Sindgêneros, né? Quer dizer, quem sabe nós aproveitamos essa oportunidade para aprender algumas coisas, né? E ver o seguinte: nós temos que ser competentes em algumas coisas, eu tenho que saber gerir minhas finanças. Eu faço levantamento em sala de aula, em algumas disciplinas. 20% dos alunos sabem aonde eles gastam seu dinheiro, ou têm um pequeno controle sobre os gastos. A maioria não sabe onde gasta o dinheiro. Aí eu alerto eles o seguinte: nós temos uma única fonte de entrada, geralmente, e temos vários buracos por onde sai o dinheiro. Se nós não soubermos por onde ele sai, nós nunca vamos administrar nosso dinheiro. É verdade. Eu até vou... Pode ir, desculpa. O professor me lembrou de uma coisa. Nós aprendemos a viver naqueles anos, claro que a maioria hoje está com 20%, porque eu não conhecia uma inflação de 80% ao mês. E eu acho que o brasileiro virou craque nisso. Se tu colocasse uma inflação daquelas num outro país, iam se desesperar até abrir uma... isso acontece, né? Gente, o programa já está quase encerrando. Vamos fazer uma última rodada com dicas. Dicas para quem está em casa de como lidar com essa situação. Até mesmo a questão de criar planilhas ou não. O pessoal sempre fica em dúvida se cria ou não. De fato, isso ajuda de fato a controlar. Começa contigo, gente. Sim, sem dúvida. Então, a questão é esse planejamento. O que o Roque colocou é fundamental, é o que a gente sempre fala em educação financeira. Quer dizer, você tem que saber tudo sobre os seus gastos. Tem que fazer um mapeamento bem claro, e certo, né? Não desprezar nenhum tipo de despesa. Quer dizer, aonde vai o meu dinheiro? Quanto eu gasto e onde eu gasto. Isso é uma informação preciosa para administrar. Porque muitas vezes o que acontece é que a gente não pensa que gasta pouco em alguns itens, mas acaba gastando muito. E na hora que você aponta isso no papel, você percebe aonde quais são os vilões, né? Quem é que está levando o teu dinheiro, e muitas vezes a partir daí você consegue se administrar, organizar melhor, e é ali que você vai encontrar uma solução para essa situação de finanças. Ok, Eduardo. A gente também tem que olhar mais uma coisa que é muito importante, é o desperdício. Que nem o Dagoberto falou, vamos consumir,
mas o desperdício, tanto na alimentação, como no vestuário, como na indústria automobilística. Eu podia andar com mais 2 anos no meu carro, eu poderia ter... Aquela roupa podia ter ido assim mesmo, né? Porque ninguém repara hoje em roupas. Uma vez a pessoa reparava muito. E esse dinheiro que tu está dispensando agora, tu podia ter guardado, podia... Todo esse sistema também tem que ser desenvolvido, né? O desperdício é uma coisa muito... que tem que olhar muito na época de crise, né? Que se tu cortar aí, tu já está cortando os 2%. Ou também é o uso de mecanismos que facilitam demais, tipo um cartão de crédito. Ele é ótimo, ele é maravilhoso quando tu precisa, mas se tu exagerar com ele, tu acaba desperdiçando muito dinheiro onde não precisava. Tu pode comprar, ele é bom, tudo, mas tu tem que controlar ele, para não acabando lá com ele, né? Dagoberto. Eu acho que é só reiterar, eu acho que o cartão de crédito ele é cruel, o acesso fácil ao crédito, tudo impede de já estar na tua casa, tudo, então quer dizer, isso também contribuiu. Só que agora é hora de apertar o bolso, dói, esse corte vai doer, mas é uma questão de sobrevivência, tá? Porque nós estávamos vivendo num mundo que não era real. E agora nós estamos querendo na realidade. Talvez esse é o mundo que nos mascararam que estava acontecendo. Então, é fazer o papel de casa mesmo ali. Diminuir os gastos e fazer os cortes, que não tem outra saída. Ok. E procurar se manter no Vou ser tempo. sucinto. Vou dizer o que eu digo nas minhas aulas de finanças pessoais. Primeiro, controle o que você gasta. Isso serve para qualquer período, não só na crise. Controle o que você gaste. Segundo, gaste menos do que você ganha. Tá? Jamais é proibido, eu digo, meus alunos, é pecado mortal usar cheque especial para comprar qualquer coisa. Jamais. Tá? Porque tudo que é fácil é caro. E o crédito do cheque especial e do cartão de crédito rotativo, ele é muito fácil, está na mão, mas ele custa caro. Ok. Só para então concluir assim com o que o Fala, Paulo final. coloca, é só chamar muita atenção com os juros. Os juros é o dinheiro, dentro do meu ponto de vista, que mais mal gasto. Não se pode pagar juros, né? Então, o cheque especial e cartão de crédito são aqueles vilões, né, que levam toda a gordurinha, vai embora com os juros. Ok. Obrigada, prof. Jaqueline, Eduardo, Roque, professora Roque e Dagoberto. Obrigada a você que nos acompanhou. A gente encerra o programa de hoje, agradecendo a sua presença, e a gente se encontra num próximo Rede Cabeças e Rede de Olhares. Até mais!